um lindo lago escondido a uma curta caminhada da minha casa em Parsonsfield, Maine. Eu vou pescar lá desde que me mudei para cá. É um lugar isolado de qualquer estrada ou casa, proporcionando uma privacidade perfeita. Eu sempre era o único no lago pescando. Na verdade, deixava meu caiaque no mesmo local, ao lado do lago, sempre que não estava usando. Era mais fácil do que levar a embarcação de volta e para frente entre minha casa e o lago. Eu o deixava encostado em uma árvore enorme toda vez. O caiaque era pesado o suficiente para não cair com uma tempestade de vento ou qualquer outra coisa. Também o deixava coberto para evitar que animais entrassem. Era uma noite quente de verão, e eu já estava no lago há cerca de 1 hora. Já tinha pegado alguns trutas e as colocado no cooler. Já estava anoitecendo, e a pouca luz restante no céu estava desaparecendo atrás das árvores. Estava prestes a ir embora quando ouvi sons na beira do lago. Virei-me e vi alguém parado na beira da água, despejando o conteúdo de um barril no lago. Parecia que estavam poluindo o lago com algo. Eu me senti obrigado a gritar: "Com licença, o que você está fazendo?" A pessoa olhou para mim e correu para a floresta, com o conteúdo do barril ainda derramando na água. Olhei mais de perto para o líquido que estava sendo despejado e parecia ser um líquido vermelho escuro, embora estivesse escuro lá fora. Então não posso dizer com 100% de certeza se era vermelho, mas era muito escuro. Uma sensação de mal-estar percorreu meu corpo. Decidi que queria sair dali. Sou um grande amante da natureza, e ver pessoas jogando lixo ou poluindo o ambiente me deixa enojado. Não pude resistir a gritar algo para aquela pessoa, mas não me senti confortável ali por mais tempo. Planejei relatar isso ao Departamento de Proteção Ambiental. Remei o caiaque de volta ao meu local habitual. Tirei todo o meu equipamento do caiaque antes de retirá-lo da água. Enquanto colocava a cobertura sobre o caiaque, ouvi um estalo a uma curta distância, como o barulho de algo sob o sapato de uma pessoa. Virei-me e estava prestes a dizer: "Quem está aí?", mas decidi não fazer isso. Terminei de cobrir o caiaque mais rápido do que nunca. Nem me preocupei em colocá-lo de pé encostado na árvore dessa vez. Deixei-o no chão. Peguei meu equipamento e cooler e comecei a caminhar rapidamente para fora da floresta e para a estrada que levava à minha casa. Foram apenas alguns minutos de caminhada e eu estava de volta em casa. Continuei olhando por cima do ombro o tempo todo, achando que alguém estava me seguindo. Coloquei meu equipamento no galpão rapidamente e entrei na casa. Nunca tranquei a porta tão rápido. Estava realmente assustado. Lavei as trutas e as coloquei na geladeira, planejando cozinhá-las no dia seguinte. Aquela noite, apenas esquentei algumas sobras no micro-ondas. Enquanto a comida estava no micro-ondas, ouvi uma batida na minha porta da frente. O medo e o pavor que senti durante toda a caminhada de volta à casa voltaram num instante, e minha suspeita de que estava sendo seguido para casa foi basicamente confirmada. Quem mais bateria na minha porta tão tarde? Minhas luzes estavam acesas, meu carro estava na entrada da garagem, quem quer que fosse sabia que eu estava lá dentro. Todas as persianas estavam fechadas, então ninguém podia olhar para dentro. Bateram na porta novamente. O micro-ondas apitou quando o cronômetro chegou a 0. Tenho certeza de que quem estava lá fora ouviu isso. Todas as janelas estavam entreabertas, e um momento depois houve uma batida na janela e uma voz masculina disse através da janela: "Com licença, acho que você me viu no lago mais cedo. Gostaria de me explicar." Não havia absolutamente nenhuma chance de eu abrir a porta para essa pessoa. O fato de terem me seguido até minha casa indicava que essa era uma pessoa perigosa. Bateram repetidamente na janela e continuaram gritando "Olá" através dela. Decidi responder agora que ele estava ficando mais agressivo. Gritei: "Saia ou vou chamar a polícia." Eu pretendia chamar a polícia de qualquer maneira, mas ainda era uma ameaça para fazê-lo ir embora. O homem respondeu calmamente agora, dizendo: "Senhor, se você puder apenas abrir a porta da frente, eu explicarei tudo para você." Repeti minha ameaça e não ouvi mais sua voz. Nesse ponto, fechei e tranquei todas as janelas da casa e liguei o ar-condicionado. Também fiz um relatório para o número de polícia não emergencial, detalhando tanto o barril sendo despejado no lago, quanto o homem vindo à minha casa. Também fiz um relatório online para o Departamento de Proteção Ambiental.
Fazer esses 2 relatórios honestamente me fez sentir um pouco melhor sobre dormir naquela noite. Mas, graças a Deus, sou um dorminhoco leve. No meio da noite, por volta das 2 da manhã, ouvi um estrondo vindo de baixo. Imediatamente saltei da cama e peguei minha Glock do armário. Ouvi passos tentativamente quietos subindo os degraus de madeira que rangiam. Estava com minha Glock carregada na mão enquanto ficava atrás da cômoda, ao lado do meu armário, apontando para a porta. Ouvi passos muito lentos se aproximando da minha porta. A porta do meu quarto é a mais próxima das escadas, então naturalmente seria a primeira porta que ele abordaria. E, com certeza, ouvi a maçaneta girar lentamente e a porta se abrir. Vi apenas o contorno do homem entrando no quarto. Acendi o abajur ao meu lado para que ele pudesse ver minha arma e gritei: "Deite no chão agora." Ele levantou as mãos no ar e parecia por um segundo estar gesticulando para eu me acalmar. Ele tinha uma pequena lâmina na mão. Mandei ele largá-la, mas ele disse calmamente: "Estou indo embora." E se virou e correu para baixo. Gritei para ele parar, mas ele claramente apostou que eu estava com medo de puxar o gatilho. Ouvi ele sair pela porta da frente. Corri para baixo para trancar a porta da frente imediatamente e ligar para o 911. Minha janela da sala estava quebrada. Vidro estava espalhado pelo chão. Mantive meus olhos naquela janela quebrada até o policial chegar. Tive que explicar que já tinha feito um relatório de não emergência do que aconteceu mais cedo, com medo de esperar até amanhã para que o barril fosse embora na escuridão. Fui com 2 dos policiais que apareceram na minha casa para onde vi aquele homem despejando o barril no lago, mas depois de 20 minutos de caminhada procurando, ele havia sumido. O homem deve ter se certificado de não deixá-lo para trás. Dei a melhor descrição do homem à polícia para o relatório. O homem era um branco baixo, com barba, calvo e usando óculos, vestindo uma camisa de flanela preta e calças pretas. Depois que a polícia foi embora, fiquei na sala a noite toda com minha arma ao meu lado, assistindo TV. De jeito nenhum eu iria dormir com uma janela quebrada e um maluco lá fora. Ao amanhecer, meus irmãos vieram para me ajudar a consertar a janela. Meu irmão Dale ficou na casa, enquanto meu outro irmão e eu fomos ao Home Depot comprar a janela e as peças. Dale ficou na casa comigo por algumas noites até as coisas se acalmarem. Minha teoria não tão selvagem é que o barril continha restos humanos, possivelmente dissolvidos em algum tipo de ácido. Por que mais aquele homem me seguiria para casa e depois invadiria minha casa para potencialmente me matar? Confie em seu instinto se algo parecer errado. Eu sabia que se abrisse minha porta para aquele homem, algo terrível poderia ter acontecido comigo. Desde que eu era pequeno, todos os homens mais velhos da minha família me levavam para pescar sempre que podiam. Era como um ritual familiar. Eu, sendo o mais jovem, significava que eu era o próximo na fila para me tornar um especialista, como todos eles afirmavam ser. Os que levavam mais a sério eram meu pai e seu irmão Matthew. Nossas casas estavam equipadas como as que você provavelmente já viu em programas de pesca. Não vou entrar em detalhes, mas se você desse um passo dentro da minha casa, perceberia instantaneamente que meus pais passam mais tempo na água do que em terra. Esta é, na verdade, a história dele, não minha. Meu pai é um homem difícil de assustar, mas deixe-me dizer, sempre que ele conta essa história, é como se ele fosse uma pessoa diferente. Ele não gosta de falar sobre isso, mas de vez em quando, em uma reunião de família ou ocasião especial, um dos meus parentes pede para ele contar, e ele conta. O nome do meu pai é John. Ele estava pescando com meu tio Matthew e seus amigos próximos, Rich, Jeff e Monty. Eles partiram cedo, antes do sol nascer, indo para um local remoto que todos concordaram que era um território de pesca privilegiado. Esse lugar ficava a algumas horas de barco da marina mais próxima, escondido em uma enseada isolada que poucos se importavam em explorar. Era conhecido entre eles por sua abundância de bass e, ocasionalmente, pike. O dia começou como qualquer outro dia de pesca, com o barco cortando suavemente a névoa que subia da água, todos compartilhando histórias e piadas sobre o zumbido do motor.
Eles ancoraram o barco em uma enseada familiar, cercada por uma floresta densa. Monty foi o primeiro a abrir uma cerveja, embora fosse tão cedo pela manhã. Meu pai sempre me diz que Monty é seu amigo mais selvagem, aquele que tende a beber um pouco mais do que deveria. Pescaram por horas, os únicos sons sendo o ocasional splish-splash de um peixe batendo na água e suas próprias risadas. E o ocasional som de latas de cerveja sendo esmagadas, que estavam bebendo como água. À medida que o dia avançava, cada um pegava sua cota de peixes, cada captura provocando uma pequena celebração. Ao anoitecer, a luz começou a diminuir e uma névoa densa rolou da água. Meu pai descreve como se o barco estivesse literalmente sendo engolido pela névoa. Rich, que era o pescador mais experiente do grupo, continuava dizendo que nunca tinha visto uma névoa tão espessa. Isso mostrava o quanto era incomum. Jeff, o brincalhão do grupo, estava quase tão bêbado quanto Monty, ambos aparentemente imperturbáveis pela névoa que os cercava. Começou a escurecer. Inicialmente pensaram que poderiam esperar a névoa passar, mas ela não parecia ir embora. Meu pai e Rich concordaram que Matthew deveria tentar dirigir o barco para fora da enseada e em direção ao oceano aberto, onde a névoa provavelmente não seria tão densa. Matthew concordou, mas mesmo sendo normalmente o mais cauteloso, evitou por pouco colidir com a costa. Ele se recusou a arriscar mais danos ao seu precioso barco. Relutantemente, aceitaram o fato de que provavelmente teriam que passar a noite no barco. Meu pai disse que precisavam avisar suas famílias sobre a situação. E claro, eles tinham se deslocado para uma área da enseada sem sinal. Meu pai precisava resolver alguns assuntos no trabalho, então ignorar o problema não era uma opção. Ele se ofereceu para ir à terra em busca de sinal, e Rich e Jeff disseram que o acompanhariam. Matthew ficaria para guardar o barco e um monte cada vez mais bêbado. Meu pai, Jeff e Rich fizeram seu caminho até a margem e saltaram do barco, molhando-se apenas ligeiramente. Meu pai fez questão de pegar os sinalizadores de emergência do barco, caso se perdessem e precisassem sinalizar para Matthew encontrá-los. Os três entraram na floresta escura, iluminada apenas pelas luzes dos celulares. Meu pai e seus amigos tinham bastante experiência em acampar, então uma floresta não os assustava muito. Começaram a subir uma colina, na esperança de que o terreno mais alto oferecesse uma melhor chance de encontrar sinal. Meu pai sempre enfatiza o quanto a floresta era escura e enevoada. Podia-se praticamente sentir a névoa sendo cortada enquanto caminhavam. Quando estavam se acostumando à densa atmosfera, uma série de sons de clique começaram a permear o silêncio, primeiro emergindo diretamente na frente deles, depois os cercando completamente. Esses sons eram diferentes de qualquer som de floresta que conhecessem. Eram rítmicos, mas erráticos, como se alguém estivesse batendo um código destinado apenas à floresta. A distintividade do som deixava claro que era feito por humanos. A realização de que não estavam sozinhos os atingiu como um trem de carga. Rich, o mais experiente do trio em sobrevivência ao ar livre, sussurrou urgentemente para que desligassem as lanternas. Não revelem nossa posição, ele disse com uma nota de preocupação genuína na voz. Quando as luzes foram apagadas, a escuridão ficou ainda mais densa que a névoa. Os cliques pararam abruptamente, substituídos por um silêncio que parecia pesar em seus peitos. O tempo perdeu o sentido enquanto estavam ali congelados, inseguros sobre o próximo movimento. Tenho certeza de que todos pensavam a mesma coisa. A ideia de que poderiam ter tropeçado em algum tipo de reunião clandestina ou culto na floresta era aterrorizante. Então, tão de repente quanto havia parado, o silêncio foi quebrado por ruídos de movimento, desta vez muito mais próximos. Depois, silêncio novamente. E então, um grito gutural ecoou pelas árvores, um som tão primal e cheio de angústia que os enraizou no lugar. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, passos rápidos trovejaram em sua direção pela floresta. Os três homens correram de volta pelo caminho de onde vieram, agindo por puro instinto e medo. Meu pai disparou o sinalizador atrás deles, o que iluminou a floresta por um momento. A floresta parecia clara como o dia, e a visão que encontraram foi nada menos que horrível.
Iluminados pelo brilho vermelho do sinalizador, havia mais de 10 indivíduos vestidos com o que só poderia ser descrito como trajes tribais. Alguns deles brandiam lanças de madeira, mas a luz do sinalizador durou apenas 1 segundo. Jeff gritou e quase tropeçou, mas Rich rapidamente segurou seu braço para mantê-lo de pé. Meu pai descreve essa parte como a sensação mais esmagadora de puro terror que já experimentou. A floresta parecia lutar contra eles enquanto fugiam, abaixando-se sob galhos e pulando sobre raízes. Por algum milagre, emergiram da linha das árvores, ofegantes e desorientados, mas vivos. Gritaram para Matthew ligar o motor, a urgência em suas vozes não deixando espaço para questionamentos. Matthew obedeceu imediatamente e o barco avançou justo quando seus perseguidores chegaram à margem. No caos, meu pai disparou o último sinalizador no ar, em direção à costa. Por 1 segundo, enquanto a luz do sinalizador perfurava a névoa, viram seus perseguidores à beira da água. Era assustador. Devia haver pelo menos 15 deles, parados imóveis à beira da água. A luz do sinalizador desapareceu e tudo ficou escuro novamente. Matthew conseguiu afastar-se a uma distância segura e parou o barco. Depois que o motor foi desligado, os únicos sons eram a respiração de Jeff, meu pai e Rich. Meu pai diz que não conseguiu processar o que havia acontecido por quase 1 hora. Estava funcionando com pura adrenalina e instintos de sobrevivência. Acabaram se revezando para vigiar enquanto os outros dormiam e partiram assim que a névoa dissipou ao amanhecer. Curiosamente, Monty havia desmaiado antes de tudo acontecer e não se lembrava de nenhum detalhe daquela noite. Ainda sinto arrepios na espinha quando conto essa história. Só posso imaginar o que meu pai sente quando pensa nisso. Ao longo da minha vida, passei por fases de diferentes hobbies. Eu escolhia algo que me interessava, ficava obcecado por isso por cerca de 1 ano, e depois encontrava algo novo para me entreter. Durante o verão de 2022, eu estava muito interessado em pesca. A cerca de 1 hora de carro fica uma casa de praia que minha família possui há décadas, que está na água com uma lagoa e um pequeno barco Boston Whaler. Meus amigos e eu fazíamos viagens frequentes até lá para pescar e relaxar. Era outubro, após o verão, quando meus 2 amigos, Kevin e Arian, decidiram ir para a casa de praia por um fim de semana para tentar pegar alguns robalos, que são abundantes durante os meses de outono. Kevin era um pescador ávido, o que foi um grande motivo pelo qual entrei na onda da pesca em primeiro lugar. Infelizmente, durante esse período, nosso barco estava fora da água devido à manutenção, então teríamos que pescar na praia e nos pieres. Isso não foi problema, já que Kevin tinha todas as varas e equipamentos necessários para isso. Nos reunimos em uma tarde de sexta-feira e eu dirigi até lá. Quando chegamos, pescamos durante o dia em diferentes pires ao longo do canal. A noite chegou e apenas um de nós havia pescado, que foi Kevin, é claro. Era apenas um pequeno robalo. Nada muito emocionante. Decepcionados com nossa sorte, decidimos ficar acordados até tarde para pescar na praia durante a noite. Kevin disse que conhecia um bom local na praia, a cerca de 15 minutos de distância, o que nos levou por uma estrada deserta com florestas em ambos os lados. Ela se abria em uma pequena área de estacionamento de cascalho, ou pelo menos parecia ser. Kevin disse que, como teríamos que andar um pouco até o local, deveríamos levar tudo o que precisávamos agora para não termos que voltar ao carro para buscar nada. Planejávamos ficar até ver o nascer do sol, então fizemos as malas de acordo. Caminhamos cerca de 5 minutos por esse caminho, que se abria em uma praia enorme. Montamos nosso acampamento, que consistia em cadeiras de praia, uma caixa de som e 2 coolers, um cheio de gelo para os peixes e outro com lanches, água e cervejas. Kevin trouxe essas varas de pesca enormes que eram ideais para a pesca na praia e também suportes de varas que você martelava na areia. Ele também tinha esses pequenos sinos que se conectavam à ponta da vara para notificá-lo de qualquer movimento. Todos lançamos nossas varas, abrimos algumas cervejas e começamos o jogo da espera. Dentro de 2 horas,
Cada um de nós havia pescado peixes de tamanho decente, o que definitivamente animou nosso espírito. Estávamos nos divertindo muito, a música tocando alto, sabendo que não havia ninguém por perto naquela praia deserta. No meio da conversa, Ariane parou de falar, abaixou a música e virou a cabeça para a esquerda. Ele perguntou se ouvimos aquilo, ao que respondemos. Ouviu o quê? Parecia que ele estava concentrado em algo por um segundo e depois disse: eu ouvi alguém gritar alguma coisa. Obviamente pensamos que ele estava ouvindo coisas ou apenas brincando conosco, mas ele insistiu que ouviu alguém gritar algo que soava como um "ei" ou "olá". De qualquer forma, parecia improvável, dado que estávamos em uma praia escondida por volta da 1 da manhã. Então logo esquecemos isso e nossa conversa continuou. Isso definitivamente nos deixou mais atentos, no entanto. Alguns minutos depois, logo após eu lançar um anzol novo, notei algo pelo canto do olho. Havia algo na praia à distância, mas eu não conseguia ver o que era exatamente. Os outros também notaram. Quando se aproximou, percebemos o que era. Uma pessoa caminhando em nossa direção. Ficamos em silêncio e desligamos a música. Ele se aproximou de nós. Era um homem branco de meia idade, talvez entre 40 e 50 anos. Ele estava vestindo uma jaqueta azul escura com um chapéu e capuz. A maneira como ele se aproximou de nós foi realmente estranha, e ele tinha um olhar intimidador no rosto. Dissemos "e aí", de forma meio desajeitada. Ele apenas nos observou por uns 10 segundos e então disse em uma voz baixa: "O que vocês estão fazendo?" Era bastante evidente o que estávamos fazendo. Kevin disse: "Estamos pescando." E ele soltou um grunhido de reconhecimento e acenou com a cabeça. Ele não disse mais nada e apenas ficou lá olhando para nós, para as varas e para a água. Troquei olhares com meus amigos, pensando que ele ia tentar nos roubar. Não havia como ele enfrentar nós três, no entanto. O sino em uma das nossas varas quebrou o silêncio, nos notificando de que possivelmente tínhamos pescado algo. Eu disse: "Pegamos um." Meio que direcionado a todos, mas principalmente ao cara estranho, na esperança de obter alguma resposta dele, como uma pessoa normal faria. Caminhei até as varas e pesquei um pequeno robalo. Quando voltei para tirar o peixe do anzol, o homem já havia se virado e ido embora. Observamos enquanto sua silhueta escura desaparecia na noite. Certificamo-nos de que tínhamos todos os nossos pertences, e depois nos sentamos e apenas conversamos sobre o quão estranha foi aquele encontro. Ele foi embora sem nos prejudicar. Então concluímos que ele era apenas um homem estranho que agora estava felizmente fora dos nossos assuntos. Mantivemos a música desligada apenas para ser cautelosos e abrimos mais algumas cervejas enquanto nossa conversa passava para outros tópicos. Em um momento, enquanto olhava para o horizonte, pensei ter ouvido algo à distância. Levou um segundo para eu perceber o que era, mas quando percebi, meu coração caiu. Era um alarme de carro. Eu sabia que era o meu, era o único carro naquele estacionamento e não havia casas por perto por provavelmente quilômetros. Começamos a entrar em pânico e decidimos correr de volta para o carro, deixando todas as nossas coisas para trás. Levou alguns minutos para chegar lá, e quando chegamos, fiquei completamente arrasado. Meus pneus tinham sido cortados e a janela do lado do motorista havia sido quebrada. Peguei meu telefone e liguei para a polícia imediatamente, dizendo a eles minha localização e situação. A operadora perguntou se eu sabia quem poderia ter feito isso, e dissemos que um cara estranho se aproximou de nós enquanto estávamos pescando. Ela perguntou se sabíamos para onde ele foi, e eu disse que não. Assim que eu disse isso, ouvimos barulhos na floresta ao nosso redor. Meu coração subiu à garganta, eu me sentia preso. Corremos freneticamente cerca de 200 metros pela estrada e nos escondemos nas árvores. Contei isso à operadora, e ela disse para permanecermos escondidos e em silêncio. Dentro de 10 minutos, vimos 2 carros de polícia chegando com as luzes acesas. Corremos de volta para o carro e vimos 3 policiais vasculhando a área. Várias coisas haviam sido roubadas, incluindo minha carteira, algum dinheiro que estava no porta-luvas e o restante do equipamento de pesca de Kevin. Encontraram uma faca grande no chão próximo, que pegaram para impressões digitais e evidências. Contei toda a história com minha adrenalina ainda alta. Eles disseram que fomos inteligentes ao fugir e nos esconder.
pois é muito provável que aquele homem pretendesse nos fazer mal. Essas palavras me fizeram apreciar muito mais minha vida. Os policiais nos fizeram sentir seguros e foram gentis o suficiente para nos ajudar a embalar o equipamento e levá-lo de volta. Pegaram nossas informações e nos deram uma carona de volta para casa. Ficamos acordados a noite toda refletindo sobre o que havia acontecido. Na manhã seguinte, Aryan nos deu uma carona de volta para o norte e eu peguei meu carro na oficina alguns dias depois. Até hoje, essa é de longe a experiência mais assustadora que já tive. O que deveria ser uma viagem de pesca normal se tornou uma provação aterrorizante que me custou centenas de dólares em danos. Nunca recebi um retorno da polícia, o que significa que aquele homem provavelmente ainda está por aí. Nem preciso dizer que desisti da pesca como hobby e não toquei mais nisso desde então.